É verdade que os franceses tratam mal os turistas? E esse papo de que Paris é sujo e cheira mal, será que é lenda? Nós estivemos lá recentemente e montamos uma lista com 5 curiosidades que ninguém te conta sobre Paris, depois da vinheta. E aí, bora viajar? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o André, tá aqui ao meu lado Elizabeth Alves. Nós somos do Vida Outside e juntos nós vamos te ajudar a planejar a viagem dos seus sonhos. E hoje nós vamos falar sobre um lugar incrível que é Paris e sobre 5 curiosidades que a gente quis trazer para vocês após a nossa viagem recente para lá. Então, sem mais delongas, vamos embora para Paris? Bora, gente! Primeiro ponto que a gente veio trazer aqui pra vocês é sobre segurança. Quando a gente escuta isso, a gente sempre pensa, tô indo pra Europa, né, países europeus, primeiro mundo, com certeza tudo funciona, a segurança vai ser melhor do que no Brasil. É o que a gente também foi pensando. Mas aí, quando a gente chegou lá, a gente se surpreendeu, gente, porque todos os lugares que a gente parava, pontos turísticos, a gente era orientado a tomar cuidado com os nossos pertences pessoais. Então, assim, todos os lugares que tinham muito movimento, como Louvre, Palácio de Versalhes, os próprios metrôs, transportes públicos, trem, de forma geral, todos esses lugares que tem muita movimentação, pessoas muito próximas uma da outra, eles falam pra gente tomar cuidado por conta dos furtos que acontecem. Eles falaram que vem crescendo demais os furtos em Paris. Eles falam que o crescimento populacional, tá muito grande a cidade, muito cheia, com muitos turistas também. Então eles falam, olha, tá demais, cresceu uma proporção que a gente não consegue controlar e por isso é bom sempre avisar os turistas. A gente até brincou, falou com o rapaz do hotel, falou, não, mas a gente é brasileiro, a gente sabe se cuidar e tal. Ele falou, olha, lógico que ele não conhece a nossa realidade. Eu falei, não, mas eu desconfio que tá pior que o Brasil, porque aqui tá muito ruim a segurança. Pra vocês verem o tamanho, né, do receio, da precaução que os franceses, principalmente os parisienses, estão tendo com relação à segurança. Eles estão realmente preocupadíssimos. Gente. E assim, é sempre bom, né, ouvir quem é que tá lá todos os dias, quem trabalha com turismo, porque a gente às vezes vem, né, achando que, eu sou brasileira, eu sou descolado, sei me lidar com essas coisas, já tô acostumado. Mas, né, às vezes por uma bobeira, a gente pode acabar passando por uma situação dessas, perdendo aí passaporte, dinheiro. Momentos que seriam prazerosos da nossa viagem, a gente vai estar ali no estresse, correndo atrás do prejuízo. Então, né, gente, vamos ouvir aí essa dica, que é uma dica importante para vocês. Aliás, é uma dica que realmente ninguém fala, né, sobre essa possível insegurança em Paris. E eu acho que essa dica é boa para quem está assistindo o canal. E se você ainda não está inscrito e gostou dessa dica aí, aproveite esse momento para se inscrever e ative o sininho para receber mais conteúdos como este aqui, né, amor? Com certeza, gente. Nós também temos Instagram, depois dá uma olhada lá e segue a gente por lá também. É o @VidaOutside. E a segunda dica, a segunda curiosidade que ninguém te conta é com relação aos tratamentos dos franceses aos turistas. Existe uma lenda aí, uma coisa que o pessoal fala, que o francês é muito grosseiro, que não trata bem os turistas, que se você não falar francês, você vai ser muito maltratado. Com certeza você já ouviu alguém falando sobre isso. Gente, mas não é bem essa história não. Olha, nós fomos muito bem tratados. Toda vez que a gente tinha uma dúvida, a gente perguntava para alguém, e eles todos foram muito solícitos. Só faltava pegar a gente pela mão, né, e levar até o lugar. Sim. Sempre muito educados. Sobre o fato de você não falar francês, a gente acha que algumas palavrinhas mágicas, né, como o bonjour, né, que é bom dia, o s'il vous plaît, que é por favor, né, ou perguntar se a pessoa fala inglês ou outra língua, né, por exemplo, vous parlez anglais, você fala inglês, isso já vão dar uma quebrada para você ter uma abordagem inicial. E também uma outra dica que a gente dá, que a gente percebeu que as pessoas mais jovens falam muito bem o inglês, muito bem. Então talvez esse seja um dos motivos aí que a gente não teve essa experiência ruim. A gente normalmente perguntava para os jovens, porque a gente precisava muito saber localizações. Então o pessoal já estava ali com o celular, abria no Google Maps, mostrava pra gente, olha, vai por aqui, segue lá. E os jovens eu vou me incluir
incluir nessa, viu, gente? Pessoal com cerca de 35 anos, pra gente era jovem. Jovem ainda, tá? Não é só a garotada Eu tenho dos 40 18, e pouco, 20, não. o que a gente tá falando não é pessoal bem novo, não. Não, a gente quis dizer assim, dificilmente a gente acabava perguntando pros mais velhos, porque a gente via que os jovens já estavam com o celular na mão, a gente já aproveitava pra eles ajudarem a gente. E todos foram muito solícitos, todos ajudaram a gente. E assim, exatamente o que ele falou, uma palavrinha mágica ou outra vai mostrar que você tá tentando se comunicar com ele na língua dele, cultura, apesar de você não conhecer. Se você conhecer, souber falar francês, facilita a comunicação. Com certeza você vai ser super bem tratado. Mas se você não conseguir falar francês, tente apenas a primeira abordagem em francês, porque você vai mostrar que você está tentando a comunicação com eles na língua deles. Então pra gente, é a segunda vez que eu vou a Paris, e na primeira vez também sempre fui bem tratado. A Beth também teve essa experiência muito boa lá. A gente não acha que o parisiense, que o francês trata mal o turista, não. A gente acha sim que tem muita gente que é folgada mesmo, que acha que chega lá e começa a querer falar de qualquer forma, não é educada, tal. Tem algumas regras que você tem que seguir de etiqueta. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui. Quando você chega nos restaurantes, principalmente os mais elegantes, os mais refinados, você não pode sair sentando em qualquer lugar, não. Você tem que aguardar que o maître te leve num lugar específico. E tem gente que não conhece essas coisas, já vai entrando, aí quando ele é repreendido não gosta, mas essa é a regra do local. Gente, isso não é porque você é brasileiro, não. É porque aqui no Brasil a gente tá acostumado dessa forma. A gente entra no local, escolhe o local que a gente quer sentar, ou às vezes até o garçom pergunta, né? Lá dificilmente, até alguns lugares pode, os mais informais. Mas os restaurantes, normalmente, quem escolhe o local que você vai sentar é a pessoa que vai te atender. Então, entra, aguarda ele te levar até o local e aí sim você senta. Então, essas coisas são questões de etiqueta que às vezes as pessoas não conhecem. E não é por isso que o francês talvez seja um pouco mais rude, porque você está atrapalhando o trabalho dele, não porque ele é mal educado. Né? Então, essa é a nossa segunda curiosidade, segunda dica sobre Paris que muita gente nem te fala. E agora, vamos falar de um ponto bem polêmico. Paris é suja e cheira mal? O que vocês acham? Vamos contar aqui a nossa experiência. A gente esteve lá por 5 a 6 dias, né, quase, e a gente andou muito por lá. O tempo inteiro a gente estava de ponto a ponto, conhecemos muitas coisas. Então a gente tem um pouquinho mais, assim, de propriedade para falar para vocês, porque a gente visitou dos lugares mais turísticos até os mais residenciais. Gente, Paris realmente tem alguns locais, apesar do glamour que envolve, né? Ela é linda, ela é maravilhosa, tá? É uma cidade linda mesmo, encantadora. Mas sim, existem alguns locais específicos que têm um cheiro forte, seja de suor, seja de urina. CC, né? De CC das pessoas. CC, exato. Então, assim, a gente... E ela é suja? Ela é em alguns lugares, o pessoal joga um pouco de lixo no chão. Sim. A gente viu, principalmente nos parques, a gente vê ratos de vez em quando passando, porque tem muito turista, o pessoal joga comida. Né? Não dá conta, o pessoal não consegue dar conta, porque é muita gente lá vivendo, é muita gente jogando coisa no chão, não respeita, e isso acaba realmente tornando a cidade um pouquinho mais suja do que todos nós gostaríamos. Gente, não é aquela coisa assim que você vai sair do seu hotel, você vai encontrar um rato, não é isso, tá? Mas sim, alguns locais têm mais ratos, acho que por conta do que o André falou, né? Às vezes as pessoas estão ali num local que estão se alimentando, aí derruba alguma coisa no chão, atrai bicho, né, gente? E lá tem alguns lugares que tem até plaquinha, né, amor? Em Montmartre, perto na pracinha do Te Amo, tem uma plaquinha pra evitar de deixar cair alimentos, pra não dar alimentos pros ratos. Porque eles se proliferam e tal, pra você ver a preocupação realmente, e você vê que os turistas às vezes liga um rato e dá comida pro bicho. Não tem a velhinha que joga pão pra pombinha? A mesma coisa lá, tem gente que alimenta o rato, né? Então realmente você vê que tem preocupação disso, porque a cidade tem muita gente, acaba propagando mais sujeira e tal, e mais animais, né? E assim... Os locais mais fechados, por exemplo, o metrô, a gente sente cheiro de suor, né, CC mesmo. Não posso dizer que todo mundo que tá lá dentro do metrô tá fedido. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Mas, de repente, tá cheirando mais forte, e aí, né, o local fechado fica o cheiro no ambiente. Então, mas era comum, né? Era muito comum. Praticamente todas as vezes que a gente entrava no metrô, a gente sentia esse cheiro.
E a gente não espera isso, né? Quando a gente tá indo pra um lugar frio, porque lá a temperatura, na época que a gente foi, tava de 9 até 10, 12 graus, 15 graus. Então não era era falta de banho e desodorante faltava mesmo. Isso. Um pouquinho mais de banho, ou desodorantes, enfim. Mas acontecia, gente. Tinha o cheiro de CC. Sim. Dependendo do lugar que a gente ia, da atração turística que a gente fosse, assim, se fosse um lugar mais fechado, também vinha aquele odor. Então, não é só, a gente tá falando do parisiense em si, né? Mas a cidade em si, por conta disso, acho que as pessoas não têm, não são como os brasileiros, né? O nosso nível, o nosso patamar aqui de higiene no Brasil, a gente toma muito banho, né, a gente passa muito produto, a gente é muito cuidadoso, muito asseado. Nós somos limpinhos. E aí, nos outros limpinhos. países, algumas outras culturas não são assim, então isso reflete no metrô, em lugares fechados e tal. E a gente, lógico que a gente não consegue falar assim, identificar se é um francês, se é um turista, mas a cidade em si, por conta disso, acaba tendo um pouco de odor mais forte nos lugares fechados, né, amor? Mas nada que vai também impedir vocês de se divertirem. Ai, não, é insuportável. Não. Tá, gente? É só pra vocês saberem uma curiosidade aí que realmente sim, isso é uma verdade. A cidade cheira alguns odores característicos e sim, ela não é limpa como a gente imagina quando vê as fotos. E dentre essa questão do odor vem o de urina e por isso a prefeitura tem tentado combater. E por isso vem a nossa quarta curiosidade, que são os banheiros públicos lá de Paris, né? Uma coisa super tecnológica, bem legal, bem moderna. Gente, a gente olhou aquilo e falou, não tô acreditando. É assim? Que legal, né? Se você tá numa atração turística ali, quer ir ao banheiro e não tem, ou tá com muita fila, provavelmente ali perto, se você procurar, você vai encontrar um banheiro público. Antigamente os banheiros públicos de Paris eram só aquelas partezinhas que se cobre a sua cintura, cobria só o seu rosto, assim, e a pessoa fazia como se fosse um bidezinho. Só que agora não, é um banheiro totalmente fechado, moderno, autolimpante, cheio de tecnologia. Isso é que impressionou, porque assim, banheiro público temos no Brasil também, mas é um banheiro diferente, né? E tem vários lugares, né? Para combater justamente esse odor. E como é que funciona? Você explica, é uma cápsula, né, amor? Gente, é um ambiente redondo assim, aí você aperta um botãozinho ali do lado de fora, ele vai abrir o banheiro pra você. Se alguém já tiver saído, ele vai abrir bonitinho pra você entrar. Se tiver alguém usando, você vai ter que aguardar a pessoa sair. Aí você vai apertar um botão, que é um botão de autolimpeza. Antes de você entrar, você aperta esse botão. Aí ele vai fechar sem ninguém dentro. Vai começar um barulho de jatos lá dentro. Aí dá um minutinho e ele abre de novo. Aí você entra. O que acontece? Tem gente que nossa primeira vez a gente não sabia como é que funcionava, que a nossa sorte é que tinha uma pessoa antes da gente, então a gente não pagou esse mico, mas muita gente paga. Porque a gente vai abrir pra entrar depois que a pessoa saiu e aí é a hora da autolimpeza. Aí você entra no banheiro, quando você tá ali sentado, prontinho pra começar o trabalho, a porta abre. Então, gente, é assim, se vocês virem alguém saindo, espera, fecha a porta de novo, porque ela vai limpar para depois abrir, senão ela vai abrir com você ali fazendo suas necessidades. Então, para não passar essa vergonha, espera aí que entre uma entrada e outra de pessoas tem essa limpeza aí sempre. E tem perto da Torre Eiffel, perto do Louvre, lá perto da Sacré-Cœur. Cara, tem vários lugares de Paris, é muito bom, porque realmente, como a gente falou mais uma vez, para evitar que as pessoas façam xixi aí na rua, né? O seu odor de urina. Assim, mesmo assim, tem um pouquinho de odor de urina em alguns lugares, principalmente Montmartre. Pois é. Porque tem muito barzinho e tal, pessoas que não se aguentam. Mas é uma curiosidade muito boa assim para você. Tô apertado, procura que vai ter um banheiro público ali para você utilizar e é super interessante, super tecnológico. Sim. E a nossa última dica, a nossa última curiosidade é assim: você sabia que o francês come muito, muito, muito doce? Gente, a base deles no café da manhã, em praticamente todas as refeições, tem açúcar. É impressionante. Aqui a gente tá acostumado a comer o que de manhã? Café da manhã, um pãozinho, uma frutinha, um pão com manteiga, né? Alguma coisa assim. Mas a nossa base é salgada. Um doce seria uma fruta, alguma coisinha assim, esporádica. Lá não, o croissant deles, que é o nosso pão, é o croissant deles, que né? é doce. É doce ou não tem recheio. Aqui a gente gosta de croissant sempre com alguma coisa dentro, né? Lá o croissant é sequinho. Adocicado. E ele tem um sabor mais adocicado. Aí tem pão de chocolate. As outras opções são o pão de chocolate, donuts, né?
donuts às vezes, são alguns donuts, mas principalmente crepe. Crepe também. Então, assim, tem aquele waffle. Tem tudo com recheio, com chocolate por cima e tal. Gente, é Nutella, é caramelo. Esses são os recheios principais que eles usam lá. Vende em tudo que é lugar. Tem muita oferta. Essas barraquinhas que, por exemplo, a gente fala, vou comprar um salgado aqui no Brasil. Lá é waffle, é crepe, é pão com chocolate. Eles gostam muito, comem muito doce ali. A oferta de doce é incrível. Então, assim, você deve estar falando, nossa, perfeito, amo tudo isso. Mas é diferente você comer esporadicamente ou você comer em todas as suas refeições. Então, assim, isso vai estranhar um pouquinho se você não for... Mesmo que você seja fã de doce, né? Eu amo doce, mas... Macaron também, né? Macaron, que é... Tem várias lojas de macaron. Lá deles, né? Mesmo assim, gente, é bastante açúcar. Então, vocês vão acostumando aí que é diferente. Quando chegarem lá, vai estranhar um pouquinho essa questão do paladar. Inscreva-se no canal. E essas foram as nossas 5 curiosidades que a gente presenciou lá e que a gente quis contar pra vocês, porque realmente ou a gente não ouviu falar sobre elas, ou se a gente ouviu, eram coisas diferentes, não eram da forma que contavam pra gente. Então espero que esse conteúdo tenha dado aí pra vocês uma luz das diferenças que a gente tem em relação a eles, algumas dicas para vocês não passarem alguns momentos constrangedores e até estressantes em Paris e aproveitarem o máximo da viagem de vocês. E se esse conteúdo foi interessante para vocês, foi útil, se inscreva então em nosso canal para sempre receber mais vídeos como este aqui. E saiba que nós temos também Instagram, o @VidaOutside, assim você pode acompanhar as nossas viagens de pertinho. Aliás, tem destaques de Paris lá, né? Tá muito legal, tá muito maneiro. E agora que você já sabe quais são as 5 curiosidades de Paris que ninguém te conta, fica com a gente. Boas viagens e tchau.